Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos nessa terça-feira, já véspera de Copa do Brasil, jogo único, jogo decisivo, é mata-mata, perdeu, dançou, perdeu, tá fora. Águia de Marabá e Fluminense amanhã em Belém do Pará. Fluminense já viajou, tenho informações sobre o time, vamos projetar qual deve ser a escalação. Eu acho que pode vir uma mudança por aí, tá? Vamos falar disso e falar um pouquinho do adversário do Fluminense. Você sabe alguma coisa sobre o Águia? Eu vou contar algumas coisinhas, inclusive sobre um jogador que vai chamar muita atenção amanhã dentro de campo. Tenho certeza, a partir de agora. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e É tapete Grenar para você aqui no canal Ilan FC. Passamos de 60 mil, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí no canal, é de graça, assim como o like. Larga o like, se inscreve, me ajuda demais com isso aí. Não esquece não, tá? Deixa agora aí, se inscreve, que já me dá muita moral. Obrigado, galera. Olha, Águia de Marabá e Fluminense. Fluminense já enfrentou o Águia pela Copa do Brasil, foi em 2009. Não foi eliminado, mas perdeu o jogo de ida lá. 2-1 naquela oportunidade, era o time com Fred, Carlos Alberto Parreira era o treinador. Pois é, Fluminense perdeu de 2-1, mas venceu na volta 3-0 em 2009. Só que dessa vez é um jogo só, tá, gente? Empatou é pênalti. Não tem vantagem para ninguém. Fluminense é visitante, mas tem que ganhar no tempo normal para se classificar. Se não conseguir vencer, se empatar, vai para os pênaltis. Se perder, tá fora. Dança, volta para casa e acaba a Copa do Brasil. E quem é o Marabá? Quem é o Águia de Marabá, melhor dizendo? Em que colocação está no Campeonato Paraense? Dá uma olhadinha aí, ó. O Águia hoje, no atual campeonato, está em 5º lugar, tá? Eu vou botar aqui para a gente ver a pontuação deles. Ó, a primeira coluninha aqui, na classificação do GE, eles têm 11 pontos em 7 jogos, o líder é o Remo e o vice-líder é o Paysandu. O Remo tem 17, Paysandu 14, o Águia tem 11. Está relativamente bem classificado, está na parte de cima da tabela de um campeonato com 12 times lá no Pará. Então, o Águia já venceu 3 dos 7 jogos. Perdeu 2 e empatou 2. E ele vem de que retrospecto recente? Vamos olhar aqui, ó. Quais são os últimos resultados do Águia? Ele vem de... Nos últimos 4 jogos... Sai daí, pronto. Ó, o Águia nos últimos 4 jogos tem 1 empate, 2 vitórias e outro empate. Então tem 2 empates e 2 vitórias. Não perde a 4 jogos. Está vindo de um empate nessa última rodada. Empatou com quem? O Águia? Deixa eu ver aqui. O Águia de Marabá empatou com esse time aqui. Que time que é esse aqui, rapaz? Vocês sabem? Empatou com o Independente do Pará, que é o vice-lanterna. Então não foi um bom resultado. Empatou em casa, 0-0 com o Independente, que é o 11º colocado, é o vice-lanterna. Não vende um bom resultado, mas não perde a 4 jogos. Pois é, e ganhou do Fluminense de 2-1 em 2009. Ou seja, lá o problema é sempre meio complicado. Embora não vai ser no estádio, na cidade do Águia de Marabá, lá em Marabá, né? Conheço Marabá, já fiz reportagem lá e tal. Mas vai ser em Belém do Pará, no Mangueirão, que é um estádio bom, grande, vai ter muita torcida do Fluminense, com toda certeza. Mas o Águia de Marabá é sempre um perigo jogando lá, né? Porque vai ter torcida deles lá também. O Fluminense não conhece o ambiente, enfim. É jogo para ficar atento, para ficar esperto. Agora, os caras têm um jogador, meus amigos, e esse aí já virou atração antes mesmo do jogo começar. Olha só, essa notícia que está aqui no Netflu. Como assim, próximo adversário do Flu, tem atleta em seu elenco chamado Germano Caon. Inverteu ali o O com N, senão seria Cano. E não é Germán, é Germano. Só faltou explicar nas matérias que eu li se tem a ver com o Germancano, esse nome dele, né? Mas olha aqui o jogador do Águia, ele não é atacante, tá, gente? Ele é meia, 1,76 m. Será que é bom? Se for, já pode trazer de volta com o Fluminense. Tá precisando exatamente de um meia. Aí teria no time um Germano Caon e um Germancano no Fluminense. Bom, já tem Paulo Baia, para ter outro genérico, não custa muito. O cara tem 30 anos, tá? 1,76 m, lá nasceu em Goiás, e o último clube dele antes foi o União Frederiquense. Pois é, vai ter o Germano Caon, que costuma ser titular no Águia de Marabá. Incrível, né, gente? É praticamente um homônimo do Germancano. Aí o pessoal já fez as artes aí nas redes sociais. Ó, vou mostrar para vocês.
Olha aqui, ó. As artes estão rodando por aí, né? Por exemplo, aqui no Twitter, isso aqui é do TNT Esporte. Você não estava preparado para esse duelo. Copa do Brasil vai ter Germán Cano contra Germano Caon. Que loucura. O Germano Caon faz assim, cara. Será que é quando ele faz gol que ele faz esse L, esses L's duplos invertidos? Rapaz, só Copa do Brasil mesmo. Então teremos esse duelo aí amanhã entre Germán Cano e Germano Caon, porque eu acho, né, natural a gente imaginar que o Cano será titular. O Fluminense vai ter algumas ausências que não chegam a ser surpresas nesse momento, principalmente no que diz respeito ao Thiago Silva. Olha aí, ó, fora da estreia do Flu na Copa do Brasil, Thiago Silva e Bernal treinam no Rio, dupla preparada para ter condição de voltar na reta decisiva do Carioca. O Thiago Silva teve aquela lesão no calcanhar esquerdo, a mesma que ele teve no ano passado, e deixou ele fora em torno de 2 meses, tá? Ele já está fora aí há cerca de 20 dias. Olha aí o Thiago no treino, ele está participando das atividades físicas no Fluminense, voltou a treinar ainda com uma certa cautela, mas não vai jogar lá em Belém do Pará, não viajou. Ó, não viajaram nessa segunda-feira com a delegação para Belém, nem Thiago Silva nem Bernal, onde o Flu estreia na Copa do Brasil amanhã, 7h30, no Mangueirão. A dupla treinou na manhã dessa terça-feira, portanto hoje, no CT Carlos Castilho. O Fluminense está preparando o retorno da dupla para o Cariocão, talvez, quem sabe, para o primeiro jogo já contra o Volta Redonda, que vai acontecer no domingo, no Maracanã, e o jogo da volta vai ser em Volta Redonda. Tá aí o Bernal, a gente já viu ali a foto do Thiago Silva. O Bernal levou uma pancada na perna no jogo contra o Nova Iguaçu e, portanto, está fora. Esses dois a gente não vai ver em campo lá. Eu acho que o Bernal deixou de ser titular, inclusive, né? O Mano tem jogado com Martinelli e Hércules habitualmente, porque ele está sem meia, e esses jogadores não são, como o Bernal é um primeiro volante, né? Eles são jogadores que jogam um pouquinho mais adiantado, participam um pouco mais da saída de bola e acabam tendo que contribuir com a armação de jogo. Claro que não é o ideal, porque nenhum nem outro é armador, né? Mas na falta de um armador, o Fluminense está tentando contratar, né? Tem muita especulação, até porque a janela fecha agora sexta-feira. Hoje é terça, tem mais 3 dias para tentar contratar esse meia, mas o Fluminense não sabe quando terá o Ganso, ou sequer se terá o Ganso de volta, né? Estamos torcendo para que o exame dele depois da manhã dê positivo, esteja tudo limpo para ele voltar a treinar, mas mesmo que volte a treinar agora, vai demorar bastante a voltar o Ganso. Está há pelo menos 2 meses parado, vai ter que se recondicionar inteiramente para essa temporada. Eu não conto com o Ganso antes da segunda quinzena de abril, ou seja, no mínimo daqui a uns 45 dias. Então o Fluminense precisa de um meia sim. A temporada já está aí, e mesmo que o Ganso volte, vai ficar só com o Ganso no elenco, porque Renato Augusto, meu amigo, esquece. Renato Augusto acabou. Aposentou, operou o ombro, vai voltar em outubro, novembro. Então precisa ter pelo menos mais um meia contratado. Especulações no mercado sul-americano, mas nada concreto. Eu acho que o Fluminense vai apresentar alguém até sexta para essa posição, mas por enquanto não sabemos quem é. O fato é que, por enquanto, ele está tendo que improvisar. Está usando ali Martinelli e Hércules na função, e acho que eles acabam não fazendo nem uma função bem, nem a outra, porque o Fluminense ficou muito exposto no jogo contra o Bangu, faltou marcação. Mas acho que hoje Bernal não é titular do Fluminense, não seria nessa partida lá em Belém, e ainda mais com a contratação do Otávio, que, a meu ver, tende a assumir a posição. Eu acho que pela coletiva do Mano Menezes e por ele ter apostado nessa contratação, o Otávio chega para ser titular da camisa 5 do Fluminense na primeira volância. Qual deve ser a escalação para o jogo contra o Águia? Eu acho que ele não vai mudar muita coisa em relação ao jogo que começou contra o Bangu, embora o Fluminense tenha feito um primeiro tempo terrível, tétrico, pavoroso no jogo que fechou a Taça Guanabara, tá? Mas eu aposto numa possibilidade de uma alteração. Vou dizer para vocês. Eu acho que ele vai de Fábio, Samuel Xavier. O Guga estava suspenso contra o Bangu. O Guga estava sendo titular antes dessa última partida. Eu vejo aí uma possibilidade de voltar o Guga e ele começar sem o Samuel Xavier como titular. Então poderia ser Fábio, Guga. Na zaga eu acho que ele vai repetir. Vai vir com Freitas e com Ignacio e Freitas. Na esquerda ele vai vir com Gabriel Fuentes. No meio, na minha opinião, tendência seria ele vir com Martinelli, Hércules e Arias novamente, mas não duvido da estreia do Otávio não, tá? Uma hipótese seria ele começar com Otávio, com Hércules e com Arias, né? E aí o Martinelli ia para o banco de reserva. O Martinelli vem bem nesse começo de temporada.
O Hércules, por enquanto, não entregou, tá? Hércules não está correspondendo, está jogando com o nome, com o nome que ele chegou aí na contratação. E eu acho que na frente, gente, eu estou vendo uma hipótese dele trocar o Riquelme pelo Serna. É verdade que o Riquelme já não vem bem há uns 2 ou 3 jogos, pelo menos, né? E o Serna entrou no jogo contra o Bangu e, de fato, participou, colaborou muito decisivamente para a reação do Fluminense. Então, não vou ficar surpreso se ele mudar também no ataque, vier com Serna, Germancano e Canóbio. Mas na lateral direita também pode voltar o Guga. E no meio, acho bem possível que ele apareça com o Otávio estreando com a camisa tricolor. O que você acha? O que você faria? Bota aqui embaixo, larga o like, comenta e a gente se vê. Valeu, galera.